Gratidão a todos, sejamos bem-vindos ao nosso encontro à luz do Evangelho. Iniciaremos com a mensagem do livro Vida Feliz, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Edivaldo Franco, capítulo 80. Podes fazer mais em favor da humanidade, se te dispuseres a isto. Distende a mão a alguém caído. Dize uma palavra cortês a outrem. Sorri para uma pessoa solitária, acenando-lhe fraternidade. Presenteia um amigo com uma flor. Faze sorrir um triste. Enlaça em ternura um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que os tesouros bancários, quando endereçadas no momento próprio e com bondade. Ninguém dispensa um amigo, nem desdenha um gesto socorrista. Disputa a honra de ser construtor do mundo melhor e de uma sociedade mais ditosa. E neste momento, unamo-nos em oração, vibrando em gratidão à providência divina que nos anima a alma em fé, esperança e caridade. Obrigado, Senhor da vida. Permita-nos estejamos nós a refletir em permanente expansão as energias ofertadas por teus missionários, e que nos saciam a fome e a sede de sabedoria e amor. Permita-nos, Senhor da vida, que sejamos dóceis aprendizes do teu amor, que tenhamos a mente e o coração prontos para receber as dádivas a nós ofertadas pelos teus anjos celestiais, e que neste encontro, em espírito, acolhamos a mensagem a nós ofertada e que possamos expandi-la em exercício diário em nossas vidas. Gratidão, assim seja. Vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O item 3. O de que precisa o Espírito para ser salvo. Parábola do bom samaritano. Parágrafos 2 e 3. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. Há homens com os quais a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhor apreender o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas ao lado da parte assessoria ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais os considerados da sentença? Sobre o que se baseia o libelo? Pergunta porventura o juiz se o inquérito preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa, se a caridade foi praticada, e se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Informa-se por acaso da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê
de um modo que crer de outro? Não. Pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Não considerada, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se houvessem outras a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Kardec nos oferta reflexão com relação à parábola ofertada pelo Mestre em Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. O de que precisa o Espírito para ser salvo. E neste Evangelho de hoje, estamos refletindo sobre a parte em que Kardec comenta sobre o juízo final. Ele nos lembra da importância em acolhermos a essência do ensino que Jesus nos ofertou. Sabemos que Jesus utilizava em suas parábolas palavras e figuras que, em forma de alegoria, representavam a verdade a ser passada. Por isso, essas palavras e alegorias não devem ser entendidas fora do contexto exposto, para não correrem o risco de deturparmos o ensino do Mestre. Em sua sabedoria, Jesus conhecia o universo das mentes daquele povo que o ouvia e, portanto, utilizava as expressões que poderia tocá-los o entendimento. A humanidade, na sua época, tinha um conhecimento restrito com relação às verdades espirituais. Portanto, o Mestre concentrava neles a ideia principal a ser entendida e deixava para a posteridade a expansão desse conhecimento. Aqui, mais precisamente, importava àqueles homens e mulheres o entendimento de que da nossa conduta deriva a nossa felicidade ou infelicidade futuras. Aos que optam para uma vivência baseada no exercício do bem, ele apresentou o reino do Pai. E aos que optam pela vivência fora do exercício do bem, ele apresentou as regiões de suplício. Kardec nos esclarece sobre o exercício da caridade como condição para ser merecedor do reino do Pai e suas bem-aventuranças. E esse ensinamento está sob forma alegórica nas palavras de Jesus, quando ele nos lembra para não faltarmos com assistência aos mais pequenos. E que esse exercício independe de qualquer condição social, ou se crê de um modo ou se crê de outro. Lembrando-nos a condição do samaritano, que pratica o amor ao próximo, e o do ortodoxo, que faltou com o amor e a caridade. Kardec lembra-nos que o Mestre nos mostra que o exercício da caridade é a condição única para a salvação, pois nela, a caridade, estão todas as outras condições: humildade, bondade, benevolência, indulgência, justiça. Porque é nela, a caridade, a negação
de todo o orgulho e de todo o egoísmo. Queridos amigos e irmãos, queridas amigas e irmãs, Joana de Ângeles nos fala que a caridade é a filha predileta de que a fé se utiliza para expressar a riqueza de que se constitui. Enquanto a fé é qual uma chama flamejante que ilumina interiormente, oferecendo vigor e alegria àquele que a cultiva. A caridade são-lhe as mãos laboriosas que lhe concretizam os sentimentos. Assim, roguemos a Jesus, que é o nosso guia e modelo, e que é o nosso amigo de todas as horas, que nos abençoe a todos, iluminando-nos e dando-nos as possibilidades de construir à nossa volta uma construção de luz e de amor, amparando aos que necessitam, fortalecendo a fé daqueles que se chegam a nós, e que assim possamos prosseguir na jornada de luz, que é o Evangelho de Jesus aplicado na prática do dia a dia. Cuidemos, ó Senhor, de cada palavra, de cada sentimento e de cada ação. Ilumina a nossa vida, abençoando todas as águas que estão às nossas mesas, às cabeceiras, as águas dos reservatórios, todas as águas que possamos ingerir, que elas venham munidas de amor, munidas de cura para a nossa alma. Fortalece, Senhor, a nossa fé e nos dá a certeza de que através da caridade seremos isentos do egoísmo, da vaidade e do orgulho, que possamos nos sensibilizar com aquele que nos chega estendendo a mão e estendendo o seu pensamento e a sua voz em busca da paz interior. Orienta-nos, ó Senhor, agora, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.